Boa tarde a todos e a todas, sem exceção. Estamos aqui mais uma vez com o podcast, hoje com a presença do Emerson, presidente do Bloco do Rio de Janeiro. E eu costumo dizer que é um grande prazer toda vez que eu estou sentado aqui nessa bancada, o aprendizado que eu tenho, né? Que isso é o que me dá mais vontade de fazer podcasts da associação, é o que me dá mais motivação. E eu vou chamar agora o nosso companheiro Marcelo Barreto. Olá, pessoal. É isso aí, a temporada do Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje com o presidente do bloco, Emerson. Vai falar um pouco o que é um bloco, muitas pessoas que não têm conhecimento pensam que é um bloco de fazer casa, alguma coisa, Então, estamos aí. E outra coisa, falar dos nossos apoiadores, a Blumed, Plano de Saúde Regional, dando nosso apoio, a Voz do Porto, edição de maio e junho, tá? Do Vasque, e a nossa Plano Funeral e Cremação, que vai passar logo, vai mudar ali. Agora, a Zelo, que é o Plano Funeral e Cremação, R$ 9,90, nível nacional, hein? Nível nacional. Tá bom? É isso aí. Cícero Matiassos, se apresente. Eu sou um dos fundadores vivos do bloco. Minha matrícula no sindicato é 0001 e nós tivemos lá atrás, no passado, muitos problemas, muitas brigas, muitas lutas, mas agora, depois desses anos todos, demos sorte com 3 diretorias. O cara que nos deu a sede, o Arildo, que a gente não tinha a sede, o outro diretor e esse companheiro que é reeleito como diretor. Eu acho o seguinte, ele pegou o sindicato desmontado, mas conseguiu fazer a costura. Meus parabéns. Zé. Obrigado, Sérgio. É isso aí. João Renato Simão, nosso blogueiro. Vocês estão vendo as coisas diferentes, né? Casa Unida é isso, cada momento é um, não tem problema. Quem tiver vai tocando. Quando o Simão não tá o Ferreirinha. Quando o Ferreirinha não tá o Barreto. Quando o Barreto não tá, é o Alexandre que vai tocar. E amanhã, se você vir alguém de camisa cinza apresentando, é porque a nossa casa é florida e sempre vai ter pessoas tocando a história, porque o mais importante na ITP é informar, é compartilhar o conhecimento. Você vai hoje saber o que faz um trabalhador do bloco, o que é ser um sindicalista, o que é ter história no Porto, como que é ter um trabalho em que o governo, o Estado, ele tenha ainda seu dedo, porque você é um trabalhador de classe, que é algo que muitas pessoas esquecem, que esse é o papel do trabalhador portuário. Então nós temos aqui a presença inexorável do Emerson da Silva Fortuna. Ele é cria do Santo Cristo. Não é da música do Legião Urbana, tá? Ou até né? Vai saber, né? No final das contas, seria né? uma honra, né, Renato? Isso. Um dos maiores letristas aqui do nosso país. Aqui, Isso. Estudou no Rivadeira Correia. Trabalhou como entregador de jornal, depois foi office boy. Em 1990 vem trabalhar no CAS, na Neymar Serviços Marítimos. No final do mesmo ano entra para ser TPA do bloco. Em 93 tornou-se sindicalista e em 2022 logrou-se o feito de ser presidente do sindicato do bloco. Tem 2 filhas e um casal de netos. Emerson de Silva Fortuna. Quem é o Emerson? Emerson da Silva Fortuna é aquele jovem, né, que veio de família humilde, que sempre teve sonhos, que eu acho que o sonho é o combustível das conquistas. Tive uma mãe maravilhosa que não está nesse plano hoje, né, um pai, tive uma excelente educação. Esse acho que é o maior legado, independente da condição financeira, camada social. Isso acho que é o maior legado que os pais podem deixar, que é a questão de princípio. E voltando aqui às minhas origens, é uma origem de um jovem, né, normal, comum, gostava de jogar bola de gude, e carrinho de rolimã, e sempre fui voltado na ajuda da minha família. Trabalhei muito cedo, como você frisou aí, Simão. Comecei entregando jornal, depois passei a ser office boy, mensageiro. Eram essas nominações que tinham na época, acho que são, de repente, funções até extintas hoje, né? Com o advento de toda essa tecnologia que está aí, né? Nesse mundo nosso globalizado. Em 1990, ali, entre julho, mais ou menos, em junho,
eu entro como carteirão, né, numa empreiteira. Essa empreiteira... É isso. Corrija o nome da empreiteira, senão o Neymar vai cobrar da gente falar o nome dele sem... Corrija aí, por favor. Reimar Serviços Marítimos, né? Reimar Serviços Marítimos. Lá eu conheci o amigo Santista, né? E por aí começou minha vida, minha jornada, entendeu? Em 93, agosto e novembro de 90, eu me filiei ao sindicato. E em 93 eu comecei a participar de forma mais ativa das ações sindicais, entre 93 e 94, por conta de que eu repudiava certas tomadas de decisão por conta da gestão na época, né? Posso continuar? Eu tô me alongando aqui. Posso continuar? O programa é seu. Isso, então, porque naquela época, nós candidatos, a nominação aqui era candidato, né? DTM, eu não sei qual era a linguagem lá em Santos. Bagrinho, Santos. Isso. Nós éramos cerceados, nós não tínhamos direito de voto, direito de expor as nossas opiniões. E quando se fala em sindicato é uma simbologia democrática, né? Onde todos falam, onde todos têm poder de voz, onde todos têm o direito de exercer sua opinião. Então, eu, num sentimento contrário à gestão na época, decidi me entrar no mundo sindical e buscar o que é de direito, o que é de legal. Você pulou rapidinho o Santo Cristo. Onde que é o Santo Cristo, para nós entender? É perto do cais? Fica onde? O Santo Cristo é no quintal do cais, próximo à rodoviária Novo Rio. Ali, né, próximo ao Complexo da Providência, ali, né, a comunidade Complexo da Providência. Cheguei ali com 6 anos de idade e tô lá até hoje. É um lugar que eu amo, adoro aquele lugar. É a minha raiz, Então da tua janela do teu prédio, tu vê o navio chegando para trabalhar ou nem tanto? Não, só se eu subir no morro, no Morro do Pia. Eu moro do outro lado, né? Eu moro na parte baixa ali, na rua da Escola de Samba Vizinha Faladeira. Mas sempre que pode, eu vou no Morro do Pinto, aí vislumbro lá a Bahia, né? Porque tá meio difícil, né? Por conta da especulação imobiliária, são tantos prédios, que hoje tá difícil da gente conseguir vislumbrar o que outrora a gente conseguia, que é a Baía de Guanabara. Então, tu de menino viu o Porto, e aí depois, quando deu a idade, você veio pro Porto. E aí, o sonho, a realidade, qual foi a diferença? Não, na verdade, sempre me despertava curiosidade, porque quando criança, né, eu passava com meu pai ali, né, meu pai era camelô, né, a gente vendia biscoito, vendia café, e o que aconteceu? Eu passava às vezes de ônibus ali, né, aí via aquele monte de senhorzinho, né, levantando aqueles papel, né, aquele tumulto, né, aquela algazarra, e eu ficava olhando aqui assim, aí me perguntava, porque eu não tive parentes oriundos do Porto, eu nunca tive, né, aí eu ficava olhando aquele pessoal, o que é isso, o que é isso, o que é aquilo, aí me perguntava meu pai, são os estivadores lá que estão tudo trabalhando, carregando o saco, né, que até hoje, né, existe esse estereótipo, né, de que o pessoal carrega saco e tal. Embora com toda a automatização, o trabalho ainda é pesado, é árduo, mas então eu jamais imaginava que hoje eu estaria na condição de gestor e que previamente eu entraria como estagiário candidato. Hoje eu estou aí, né, com a confiança da categoria, me deram mais um mandato aí, fui reeleito aí, e eu espero aí corresponder aí a categoria, quem sabe, né, uma próxima gestão, não sei, né? Vamos ver. Quando você chega aí nos anos 90, aonde é a sede do sindicato? A sede do sindicato, na verdade, a gente éramos verdadeiros nômades, né? Nós estávamos em determinado espaço geográfico, mas quando eu cheguei era Venezuela, né, Santista? Era na Venezuela. Era Venezuela. Venezuela 3. Venezuela 3, isso, Venezuela 3. Então, foi ali que eu conquistei a minha primeira papeleta, né? A papeleta azul, né? A gente se pregava, tinha carteira, mas tinha papeleta. Foi ali que comecei. E na Manserve, qual que eram as funções na Manserve? Na Remar. Remar. Na Remar, eu entrei em 93, né? Final dos anos 93,
mas já era sindicalizado. E final de 93 eu entrei na Remar, mas eu fiquei por pouco tempo, não só eu, como outros companheiros que entraram, porque naquela época as empreiteiras dominavam a orla portuária no sentido da empregabilidade, elas tinham um verdadeiro monopólio. Aí o sindicato foi, né, através de procedimento jurídico, utilizando o seu jurídico, conquistou, que é de direito, o monopólio das requisições. Aí foi quando a Remar, como outras empreiteiras, se extinguiram na orla portuária e ficamos só ali no âmbito sindicato mesmo, na relação capital-trabalho, na relação de avulso, na verdade. Mas qual que era o trabalho que tu fazia lá na empresa que não é do Neymar? Na Remar, aí a gente fazia tudo, né? Eu era apiador, carpinteiro, foi ali que eu comecei, na verdade, a aprender. Porque quando eu entro primeiro no sindicato, né? E no sindicato era muito difícil a gente aprender alguma coisa, porque vocês são os sabedores, que não devem mudar muita coisa em relação a Santos, porque lá eram os sócios, né, antigos, os da extinta DTM, que tinham a prioridade no acesso ao trabalho, na obtenção do trabalho. Nós éramos, quando íamos, suplentes, né? Então era muito difícil a gente absorver alguma coisa tecnicamente falando. Então, a gente só conseguia aprender alguma coisa, absorver alguma coisa, quando a gente fazia o famoso cavalo, né? Que é o termo utilizado aqui, que a gente utilizava na época, e foi que a gente conseguia absorver alguma coisa tecnicamente falando. E, na verdade, só fui aprimorar quando eu entrei na Remar, na empreiteira, porque ali na época a gente não tinha essa fiscalização toda que é hoje, a gente não tinha a fiscalização do trabalho, a gente não tinha ação, não tinha EPI, não tinha as normas regulamentadoras, não tinha nada. Então às vezes eu já fiquei 25 dias e 25 noites no navio. Então aquele contato dia, noite, aquele contato contínuo me proporcionou isso, esse aprendizado e absorveu um pouco dessa técnica. Beleza. Qual é a sua Senhores, formação acadêmica? A minha formação acadêmica, hoje, eu estudei eu só tenho o 2º grau completo. Mas o meu sonho ainda vou realizar, é ser professor, português e literatura, é o meu sonho. Eu sei que, se você falar em termos de auferir ganhos, eu sei que, infelizmente, não tem o reconhecimento que é devido, mas por realização pessoal. Isso aí. Barreto. Não, eu tô acompanhando aqui as mensagens, né? Mas pode continuar, tô vendo aqui. beleza. E quando sai a empreiteira e fica só o sindicato direto e vem o órgão, como que foi pra você? Porque você já se torna registro ou continua como cadastro ainda um tempo? Não, nós éramos cadastrados ainda, né? Na verdade, num primeiro momento, por conta de eu ser, como eu falei para vocês anteriormente, eu me envolvo mais nessa vida sindical por conta de repudiar certas ações por parte do gestor da época, que eu prefiro não citar o nome. Eu não fui agraciado com o meu registro, o meu cadastro do órgão, então eu tive que entrar com ação judicial para poder ser contemplado, e aí sim, né? Porque eu não podia acessar o sindicato na época, nós éramos proibidos. Então, só o pessoal que tinha a extinta DTM, né? E então foi aí que eu conquistei o meu cadastro do órgão, voltei para o sindicato, na verdade, né? Porque quando vocês são sabedores que quando a gente começa a ser aquela oposição construtiva, com base, né, com apresentação de provas, cenário robusto, sustentação, com base, você incomoda. Mas essa questão da crítica, as pessoas às vezes criam um estereótipo de que crítica é algo pejorativo, né? E não é, na verdade, crítica é uma avaliação. Eu mesmo estou aberto a qualquer tipo de crítica quando gestor, dentro do cenário respeitoso, eu sou aberto à crítica. Então aí sim, quando eu conquisto meu cadastro do órgão e entro no sindicato agora de forma efetiva, aí eu entro para a briga, aí eu começo a absorver mais conhecimento, a ler, acompanhar a legislação, entendeu? Então aí eu começo a me doar mais, entendeu? Hoje o sindicato... A vida política sindical
Você já pensava nisso? Ou foi assim, foi etapa, escada por escada, você foi conquistando, você foi estudando? Não, eu quero ser um líder sindical. A coisa foi acontecendo, na verdade. Porque, vou ser sincero para vocês, eu prefiro o que eu costumo dizer e falo para todos, para trabalhador e para operador. O fato de eu estar dirigente sindical, líder sindical, presidente de uma entidade de classe, não me desobrigou e não me tirou das operações portuárias. Eu ainda continuo labutando. E para muitos operadores portuários, causa até estranheza. Eu não sei porquê, mas causa estranheza o presidente de uma entidade de classe tá sujo de graxa, tá usando macacão. Mas particularmente, eu prefiro mais estar com meu povo, com a massa, do que tá dentro de um escritório, à frente do computador. Mas eu costumo dizer que foi um chamado, entendeu? Eu precisava, como um antigo falou, Russo, você precisa botar cara. Você tá novo, você precisa botar a cara. O pessoal confia em você, o pessoal quer você. E, na verdade, quando houve resistência até os últimos 5 dias de inscrição, parece, quando se estava... 5 dias? Não. 5 dias para abrir todo o cronograma de registro das chapas, no porão do navio, fazendo apiação de rolo de arame. O trabalho é seu, Russo. Você tem uma longa estrada ainda. Ou você absorve isso agora, você vai perder teu trabalho. Então eu falei, estou me candidatando a presidente do sindicato do bloco. Você é o presidente da base do Rio, assim, das categorias mais novo, ou tem mais gente mais nova do que você? Não, sou mais novo, sou mais novo. Reeleito. Sou mais novo. Ô, Emerson, o sistema, o pleito de vocês, como que é? São vários presidentes concorrendo àquele cargo? O vice pode ser de outra chapa que vai ganhar? O tesoureiro, como que é o sistema de vocês? Foi uma chapa com uma quantidade, chapa 1, chapa 2? Não. O nosso estatuto, ele preconiza que a eleição ela é por chapas e não por candidaturas avulsas, né? O que pode acontecer é uma convenção, se formar chapa e aquela chapa concorrer com uma chapa já confeccionada, né? Porque, por exemplo, para essa reeleição, dois membros da chapa preferiram não continuar por questões de ordem pessoal, família doente, né? Um estava para sair do Rio de Janeiro. Então, nós só alteramos 2 cargos ali, 2 candidatos ali e mantemos a chapa que foi reeleita. Foi uma chapa única, então? Então foi, não. A primeira eleição, onde eu tive êxito, foi chapa única. Na reeleição, foram 2 chapas. Legal. E aí? Você colocou a tua trajetória e tu teve que brigar para ser respeitado no sistema. Como que foi os antigos para entender que tu teve que brigar? Na verdade, o que acontece? A gente o pessoal, o candidato era execrado, com todo respeito eu não quero generalizar o pessoal da extinta DTM, porque se hoje eu estou aqui, é porque alguém iniciou lá. Houve um processo embrionário. Estou aqui com o 01, né, com o Santista, que fez parte desse processo. Se hoje eu estou aqui, é porque ele iniciou isso. Ele com os demais. Então, para uma minoria, a gente escutava muito, tipo, isso aqui é trabalho para nós da extinta DTM, para nós sócios, para vocês, isso aqui é um bico. Vocês têm que procurar um trabalho lá fora. Né? Eles usavam muito essa expressão, né? Isso aqui para vocês é um bico. Então, isso me trazia um verdadeiro repúdio, um descontentamento, e foi aí que eu falei para você. Esse pessoal, que é uma minoria da extinta DTM, ela comungava com o gestor da época. Então, por isso que eu decidi começar a vida sindical, começar a atuar, absorver conhecimento, porque, na verdade, eu estava iniciando ainda. Eu estava, ainda posso dizer, patinando ainda, né? Eu estava patinando. Foi quando eu decidi absorver conhecimento, levar um pouco desse conhecimento para as assembleias, no sentido da defesa dos direitos do trabalhador, e não abro mão disso, está no meu DNA. E essa foi a história. Esse foi
o que eu decidi, entendeu? Por isso que eu consegui. É legal o apelido, né? Russo. Ele falou aqui, eu lembrei. Meus parentes do Rio só me chamavam de Russo quando eu vinha pro Rio ou quando eles iam pra Santos. Ele falou, agora eu falei, caramba, é o mesmo apelido. Todo mundo que é clarinho, do olho claro, o cabelo, né, loirinho, é russo. É russo. É o galego, né? O galego. Até o operador portuário, quando a gente para, desculpa estar te interrompendo, até o operador portuário também, quando a gente para iniciar as tratativas de uma renovação, ou de um operador que está chegando aqui no Rio agora para poder iniciar a tratativa de um acordo coletivo ou de uma renovação, eles me tratam por russo, né? O presidente do Sinop é russo para lá, russo para cá. E na verdade, até para as outras categorias, se você falar a questão, usar o nome, é difícil absorver, entendeu? Então, geralmente é por nome mesmo. Ou associa Emerson, presidente do bloco, ou russo. Ou russo, geralmente é por apelido mesmo, né? Por vulgo. Mas só pega aquilo que o cara não gosta, que é. Tu ficava bravo quando falava, era isso? Tu queria ser o americano, o alemão virou russo, aí falou, e aí não. Russo não. E, ó, Nós estamos aqui com o Fernando, com o Paulo, com o Ricardo. Muito obrigado pelo seu carinho nesse momento. Façam suas perguntas para nós podermos fazer com o nosso amigo russo, o querido Emerson Silva Fortuna. Emerson, como aqui no Rio tem muitos trabalhadores com vários... Com um pé em cada categoria. E também tem isso, tem um pé em cada categoria, ou você é daquela minoria que só tá com o pé numa categoria? Eu só tô com o pé numa categoria, né? E eu sempre costumo dizer que Deus traça as nossas linhas, né? Traça a nossa estrada, traça o nosso rumo. Embora a gente tenha um livre-arbítrio, ele traça, né? Aí vai você optar ou não. E estou muito feliz, né, pela escolha, né? Nada contra quem tenha, seja de 3, 4, 5 categorias, nada contra. Mas eu estou muito feliz. Tudo que eu conquistei hoje, a formação das minhas filhas, tudo que eu conquistei hoje foi por conta dessa casa, o Sindicato do Bloco. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que ainda está na lingada, né? Você está fazendo o trabalho junto com os companheiros. Eu vejo o exemplo, o pessoal lá do Sul, né? Que ainda continua. São poucos sindicatos, mas tem. Tu se sente mais à vontade para cobrar o colega ali ou passar as informações que o sindicato vem galgando, contratos, ou tu não prefere ficar atrás da mesa decidindo? O que tu prefere? Eu olhei tua mão agora, eu vi tua mão toda suja, é mão de presidente que trabalha, né? O dono da empresa, quando ele tá à frente, o gado só engorda na frente do dono. O dono da empresa, quando está à frente do trabalho, ela cresce, né? E eu fico vendo o seu exemplo, eu acho extraordinário, não só você, muitos presidentes, o Marcão do Sul, né, Barreto? Isso. Tem mais Robson, do São Sebastião também. Robson, tem muitos presidentes que tá acima. O que tu prefere? Ficar atrás da mesa ou tá lá no porão, apiando, botando a mão na carga, instruindo o trabalhador que tá ao teu lado? Como eu passei para vocês aqui anteriormente, 1000 vezes, muito mais. Tá dentro do porão com o meu pessoal. Eu prefiro. Só que, como eu falei para vocês, é um chamado, é a questão do criador traçar a estrada para você, te dá opção. Ele traça e te dá opção. E eu optei ser dirigente sindical, líder sindical, mas esse líder sindical é o que eu costumo dizer. Você só é líder quando você tem uma coalizão contigo. E hoje eu me sinto um dirigente privilegiado de ter a base, de ter essa força de coalizão comigo, porque sem a base não existe o líder sindical. Eu acho interessante que o presidente, ele exercendo o seu cargo e também trabalhando no porão, ele vê a dificuldade do trabalhador. Em vez daquele presidente que fica no escritório e só escuta ali os diretores dele, evita de escutar o trabalhador. E o presidente atuante tá lá, ele tá vendo os problemas. É melhor para você assim? Para mim é melhor porque você vivencia o dia a dia do trabalhador, você toma ciência das adversidades, e o santista me conhece, eu sou um cara chato. Muito chato.
Muito, vale um pedaço. Se eu deixei, para você ter uma noção, o cúmulo da chato, até em termos de organização, de comprometimento, eu cobro muito. Por exemplo, o sentido da organização, o cúmulo da organização, para mim, é você guardar uma agulha que você introduz a linha em determinado local, falta a luz e você justamente ir lá naquela agulha onde está posicionada. E questão de organização, de cobrança, eu cobro, tá? Cobro. Às vezes tem aquele outro que torce o nariz, mas por que eu cobro? Eu tenho muita base com isso. Não estou querendo ser presunçoso, não. Eu tenho base para cobrar porque eu estou lá fazendo. Não existe. Embora, vou falar aqui para os senhores, eu tenho de alguns operadores portuários a prerrogativa de me enganjar e não precisar do trabalho. Mas eu estou lá em todo o trabalho. Não quero esse benefício. Já aconteceu aqui, fechar um contrato e você está no trabalho, eles não cumpriram o que está no contrato. Já aconteceu? Como assim? Não cumpriu o operador portuário? Você fecha o contrato, leva para a Assembleia, aprovou, acerta o acordo e tal. Aí quando tu vai pegar o trabalho, chega lá, eles não tá cumprindo o que está no acordo que foi assinado e aprovado em Assembleia. E já, inúmeras vezes. E eu costumo dizer, sempre defender que o diálogo é a melhor forma de você dirimir qualquer conflito. E quando a gente chega a judicializar, igual aconteceu com uma operadora aí, de nós entrarmos com um dissídio coletivo de natureza econômica, é porque esgotamos o máximo as negociações, as conversas. O operador é aquela visão neoliberal, aquela visão liberal, né? Aquela visão capitalista. Então, a gente não estava conseguindo convergir, entrar no consenso. Inclusive, o sindicato do bloco, nós fomos... Eu sofri até uma ameaça de ação, de tomada de ação por parte do operador portuário na figura de um presidente, que eu prefiro não citar o nome, que representa o setor patronal, mas eu comprei a briga e entrei com a ação. E nós tivemos êxito, graças a Deus aí, né? Estamos aí com o nosso mercado de trabalho. Santista é testemunha. E a diária melhor. A diária melhor. O bloco, em toda a sua história, tá aqui um fundador, né? O 01 do bloco. O bloco nunca conseguia alcançar o piso do INSS, o piso máximo do INSS. Ao longo da história, eu sempre pergunto, antes de eu entrar para o sindicato, eu gostaria de pontuar isso. O sindicato do bloco, eu sempre perguntei a todos os antigos se outrora eles conseguiam alcançar o piso máximo do INSS em termos de recolhimento. E todos eram unânimes, eram enfáticos. Nunca. Esse é um compromisso que eu vou brigar. Não prometo, vou brigar. E hoje nós conseguimos até ultrapassar o piso. Pô, legal, hein? O piso só para deixar claro, o piso é 7 mil e pouco do INSS. Hoje é 8.100 quebradinho. Mas tendo requisições, né? Porque se não tiver requisição, o cara não vai atingir nunca. Sim, mas o trabalho rebarbativo, que é aquele trabalho pior, também, né? Tem pessoas que já estão com a idade avançada, não vai, né? Geralmente quem está com a idade avançada já materializou o seu sonho, que é da aposentadoria. Então, para ele, de repente, ele para ele não tem intuito, ele não tem esse intuito, ele não tem esse anseio de atingir o piso, porque ele já já tem um dele garantido, mas para mim que ainda não eu estou buscando isso, né? Tô labutando, tô todo dia atuando. E uma questão que nos ajudou muito aí, nessa questão de alcançar, ultrapassar o piso do teto, o teto máximo do INSS, foi que nós, desde 2006, nós tínhamos um operador portuário aí que era a Libra, né? Que hoje é em CTS Rio, onde não requisitava nenhum trabalhador. Trabalhador de bloco não era requisitado nesse operador. 16 anos. Isso. Com base... Posso entrar na legislação? Sem problema. Isso. Com base na legislação 8.630, que tratava da questão da prioridade, né? A legislação, o dispositivo da lei 8.630 defendia que o trabalhador registrado e cadastrado do órgão, ele tinha prioridade na obtenção do trabalho, né? E com a 12.815
graças a Deus, o sentimento progressista, né? A Dilma Rousseff conseguiu não somente trazer o Sindicato Bloco como arrumador na condição de categoria diferenciada, como nos trazer a exclusividade, algo para se exaltar. Até me arrepio, eu fico arrepiado, né? Daqui a pouco a coisa começa a aflorar, questão ideológica que não é bom. Então, é isso. Nós conseguimos aí voltar para a empresa desde 2006, né? Consegui convencer através do diálogo, como eu falei com vocês. A gente tem que absorver, o diretor tem que ler, tem que absorver conhecimento. Com pouco que a gente conseguiu absorver, creio que também, não sei, um pouco de poder de persuasão. Hoje nós temos na empresa ICTSI 100% de toda a requisição. Um contêiner movimentado, uma barra piada, eles têm a compulsoriedade de requisitar a categoria de bloco. Ai, que show de bola. Isso aí. Você falou muito interessante. E agora eu pergunto, o que você vê na multifuncionalidade? Se no Rio de Janeiro tem multifuncionalidade para todas as categorias? É que eu te falo, né? Simão, a gente começa a ler, né? E a gente não tem que ler só por necessidade. De repente, isso aí, para mim, foi o que me deu esse start, né? Questão da leitura. Aqui eu não leio por necessidade. Eu não leio por necessidade pelo fato de eu estar presidente do Sindicato do Bloco. Eu leio porque eu sempre tive prazer de ler. Sempre tive, desde criança, né? Então, eu comecei a ler. Então, o que é que acontece? Teve uma passagem minha no Armazém 18, aí que um trabalhador de uma categoria, né, que chegou para mim e me pediu um dinheiro emprestado, uma ajuda já financeira, porque não tinha uma proteína para comprar dentro de casa. Cara, eu fiquei olhando aquilo, falei, meu Deus do céu, tanta vaga sobrando, esse trabalhador tá aqui passando necessidade. Aí eu procurei ler a legislação, pegar 2.815 e percebi que lá a multifuncionalidade ela só seria materializada através de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Teria que haver um consenso entre laboral e patronal. O patronal não vai querer nunca. O patronato não vai querer nunca porque ele prefere as vagas remanescentes, as vacantes, porque aí o pessoal dele faz e não precisa pagar o avulso, né? E não precisa repassar os proventos, fazer recolhimento. Os recolhimentos que são obrigatórios por lei, ele não precisa fazer nada disso. Aí com a 1447, que foi a última legislação nossa, né? Durante o processo da pandemia, durante a pandemia, aí eu peguei o dispositivo, peguei toda a redação da lei, comecei a ler e vi que existia um dispositivo que retificava, que fazia uma alteração que pra gente era de extrema relevância, pensando na multifuncionalidade, porque a partir da sanção da 1447 mudou-se o contexto da questão da multifuncionalidade. Lá está preconizado até hoje. A questão é o seguinte: o dispositivo é esse, que a multifuncionalidade ela vai ser aplicada a partir do momento, é mais ou menos isso o texto, em que o trabalhador ele comprove que é capacitado para atuar em determinada área. Ele é multifuncional. Então agora independe de acordo ou convenção coletiva. Então parei para pensar, cara, não depende mais agora do patronato, não depende mais do patrão para poder aplicar a multifuncionalidade. Eu fiz os requerimentos junto ao OGM, cobrando isso. Eu sempre elencava a lei, convocava a lei, né? Colocava o dispositivo, colocava em negrito, dava ênfase. E sempre a resposta do ofício era que sindicatos e patrão estavam negociando. Isso não procedia. Aí eu peguei a resposta, peguei esse ofício, peguei peguei o requerimento, peguei o ofício, dei entrada no Ministério Público do Trabalho, a figura do senhor procurador Maurício Coentro, que eu
deixo registrado aqui meus agradecimentos, Ministério Público do Trabalho, procurador Maurício Quento, que hoje parece que é coordenador, não sei se ainda ele é coordenador, né? E ele conseguiu mediar e hoje a multifuncionalidade está implantada Todas as por categorias. conta dessa denúncia, entendeu? Todas as categorias. Para todas as categorias. Mas tudo bem, isso foi a primeira etapa. E a segunda etapa, como você foi conseguir os cursos? Não, o curso, eu esqueci de elencar que os cursos também fez parte da denúncia. Tá, eu esqueci. Nesse meu requerimento, eu cobrava a aplicação para multifuncional, colocar, guindar a condição de multifuncional, quem corroborasse através de documento, e quem não fosse qualificado, que o órgão aplicasse conforme preconizado em lei, na lei 12, desde a 12.815, né? E aí, depois disso, qual foram as categorias que começou a fazer multifuncionalidade? Todas. Todas elas, todas. Até os conferentes? É, os conferentes, vigia, Todos. Porque era passível de multa, Simão. Tava passível de multa. E eu tava acompanhando isso. Então, a multifuncionalidade que hoje tem no Rio de Janeiro, que ela é completa, ela não foi de acordo, ela veio por uma solicitação de um trabalhador junto ao Ministério Público. Isso, Presidente. exatamente. Não, na época eu ainda não era presidente, não. Eu era base, era base. Aí, tá vendo? Exerça seus direitos. Tem muitos aí que nem... Meu caso, eu tô pleiteando um curso aí que o Ogmo Santos não dá... Quantos anos, irmão? Pô, tem um tempo já. Por causa da capitania. É, aquele curso que eu te falei. Escreve pra mim, me manda que eu entrego na capitania. Não fez isso comigo, o Santista, né? E eu tô pleiteando esse curso aí e eles não ministram, eles não mandam mais. Aí eu mando mensagem pra capitania, a capitania fala que é com o Ogmo. Ele fala, o Ogmo, eu falo que é com a Você capitania. levantou uma bola muito interessante quando você colocou. Eu entro em contato com o Ogmo e o Ogmo diz que as partes. Então ele te passava uma informação que no fundo não era aquilo de fato que estava ocorrendo. Vou usar uma palavra mais educada, certo? Sim. Quando você se tornou presidente de sindicato e você fez solicitação do Ogmo, o gestor ainda age da mesma forma ou já age de forma diferente? Né? Muito diferente. Um amigo que eu prefiro não citar o nome, até para preservar o emprego do rapaz, ele atua no Ogmo. E a gestora, né, a antecessora, né, do Ogmo, eu não citei não, é você que está citando o nome. O provocou, isso ele passando para mim, já viu quem é o novo presidente do sindicato? Ele, pô, é o Emerson, meu Deus do céu, problema em cima de problema, meu Deus do céu. Gente, não é problema, é seguir o que está previsto em lei. É só entendeu? cumprir. É só cumprir. Agora, esse discurso de que não funcionou, né? Tá bem explícito ali na lei. Como eu não vou entrar, não. Como essa PL, a 733, me corrija, por favor. Isso mesmo. 733, existem dispositivos ali, eu só vou ser bem sucinto, né? Para a gente não poder sair do assunto. Existem dispositivos ali que eu provoquei na Assembleia que vão de encontro. Sim, Vão de encontro à Constituição Federal. isso aí. Ah, mas o Congresso faz isso, o Congresso aprova aquilo, o Congresso faz, o Supremo derruba. Então, vai ter uma oportunidade, um momento certo de eu estar numa plenária e provocar as federações nesse sentido. Sim, quem também está fazendo um trabalho muito interessante nesse termo que você acabou de colocar é o companheiro Pitica de Santos, que no seu TCC, no curso de Direito, debate a lei só utilizando na linguagem dos advogados, colocando o que vai, como você colocou, em choque com a Constituição, que isso poderia ser quebrado na justiça, tá? Muita gente está lendo, dos grupos está reclamando, mas eu acho que era interessante que o jurídico dos sindicatos olhasse esse material e colocasse para a linguagem da turma entender, que a base é a informação, então é mais prático. Ô, Russo, Você colocou também... Russo, se quiser já começar a indagar as federações, pode começar hoje. Que eu tenho certeza que eles vão assistir esse programa e vão ter que dar uma resposta pro trabalhador. Vão assistir, eles assistem. Assistem. Assistem um programa, né? E eles têm que dar uma resposta pro trabalhador. Bem, eu vou elencar aqui a questão do... Posso, então, entrar? Pode. Bom, então, vamos lá. O programa é seu. Por exemplo, vamos lá, foi o que eu deixei bem claro na Assembleia lá.
onde nós fomos convidados ali pelo Sindicato Co-Irmão dos Estivadores. Queria deixar registrado aqui meu agradecimento ao Marcelo Jabu pela acolhida, né? Marcelo, um abraço também. Isso, Eu né? sou só Pela testemunha, iniciativa, eu o tava lá. Hernani também. Mas vamos lá, eu vou criar aqui um cenário. Digamos que você tem uma filha. Aí sua filha chega, pai, eu quero me formar em direito. Aí você forma a tua filha, né? Aí sua filha atua na área do direito durante 10, 15, 20, 30 anos. Show de Aí um bola. cara lá no Congresso lá, né? O cara do Congresso, alguém cria uma PL, e que essa PL tem um dispositivo lá que diz o seguinte, olha, que a sua filha não vai ser mais advogada não, ela vai ter que escolher, ou ela vai ser médica, ou ela vai ser engenheira. Gente, isso é surreal. O Sindicato dos Trabalhadores de Bloco do Rio de Janeiro são completamente contrários à migração. Isso está consagrado, só para a gente poder, não queria Sim, estar sim. muito em termo jurídico, não. Não, mas não tem problema. Isso está consagrado no artigo 5º, inciso 13º, o livre exercício, a livre escolha ao trabalho. Eu não posso ser forçado a atuar em uma categoria e abandonar meu segmento profissional. Eu não sou, eu tenho todo a Constituição me ampara, me dá o direito de eu escolher a profissão que eu queira seguir. Gente, eu quero continuar a ser bloco. Eu quero ser bloco. Eu não, com todo respeito à categoria, aos sindicatos que queiram ser, eu respeito. Mas o sindicato do bloco, eu sou a extensão de voz da categoria, somos completamente contrários a qualquer processo migratório. Isso é até passivo de uma ADI, que é uma ação de inconstitucionalidade. Nós vamos conversar com o Mário Teixeira, entendeu? Porque, gente, isso está consagrado na Constituição Federal. Como o próprio presidente da FENOP, o Sérgio Aquino, querendo acabar com os acordos, com os instrumentos coletivos de trabalho, vai fazer o quê? Isso está consagrado na Constituição, isso está consagrado na CLT. A gente tem que deixar bem claro que essa PL 733 é uma legislação infraconstitucional, desculpem. Ela está abaixo da Constituição. O acordo coletivo, o direito à escolha ao trabalho, ele está consagrado aqui na Constituição Federal. A PL 733 está aqui. Então, numa próxima plenária, eu quero estar presente. Estou deixando aqui, eu tenho certeza que os presidentes das federações estão aqui apreciando, Zé Adilson, o Gianeto e o Mário Teixeira. Pelo menos na nossa federação, o Sindicato do Bloco vai cobrar a FECOVIB, com certeza o Mário Teixeira, que vem atuando de forma brilhante em defesa dos nossos direitos aí, ele vai nos acolher a nossa pedida. E falar nisso, o Mário Teixeira, que nós sempre vamos. E aí, quando você vai vir aqui ter o prazer de sentar com a gente, que eu publicamente sempre falei bem do senhor e nas entrelinhas também, ao ponto de dizer que a melhor federação sempre foi a sua. Mas a idade tá ficando que nem vinho e tá difícil. Vamos. Acho que ele gosta de comer peixe, hein? Não tinha mais menina comer um peixe. Eu gosto de Então peixe, mas linguado, filé de linguado. vamos sentar e conversar com carinho, porque o senhor tem história e muita história. Será que eu entendi direito? Ele mordeu e assoprou? Foi. Mordeu e assoprou, Mário Teixeira. O convite está Mas feito. mas o convite tá aquilo. feito. Mas- Como a gente fizemos também para todos os presidentes da federação, o Zé Adilson, o Sérgio Janeto, Sim, pro que já Zé- participou com a gente, para os Janeto, quando era ex-presidentes presidente. da FNE, o Wilton, para um monte de gente, cara. A gente tá preocupado, não é com isso, é com a nossa família, cara. Sabe, o cara vir montar uma comissão de juristas, o trabalhador foi chamado poucas vezes para poder debater isso. Foi chamado. Não foi chamado. Foi chamado. Não, mas os sindicatos foram, as federações Não foi foram. chamado. Não foi chamado. Foram, teve um aqui no Espírito Não Santo. foi chamado. Pera, vamos fazer a pergunta então certa? Vamos lá. No Rio de Janeiro, caro companheiro russo, você teve o poder de, na comissão, ter poder de fala por ser um presidente do sindicato, um representante de trabalhadores? Eu não. Não, negativo. Quando teve, parece que quando teve aqui uma reunião aqui, não sei se foi no MPT, acho que foi aqui na OAB. Eles escolheram 2, 3 pessoas para subirem. Eu não me recordo se foi se o Santista subiu, eu não me recordo se o trabalhador subiu lá na Cinelândia. Só subiu o Hernani. Só subiu o Hernani. Isso, só subiu o Hernani. Eu tava lá. E ainda assim, a muito custo, o Hernani conseguiu ainda
Explanar. o poder, com esse poder de convencimento dele, persuasão, pessoa com uma estrada, conhecimento notório, né? Então ele conseguiu acessar. Mas a massa, eu ainda defendo caravanas. Eu acho que, com todo respeito às federações, eu acho que só os membros da federação, os representantes, é pouco. Caravana. Vamos lotar aquilo lá, meu irmão. De forma ordeira, pacífica. Nada de 8 de janeiro, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, falar nisso, a 595 Santos, na época não era afiliado mais da federação. Foi várias O vezes. antigo presidente, ele com a sua diretoria, levou 2, 3 ônibus para Brasília. Eu fui nesses ônibus. Então, gente, Eu estava lá. Brigar e conseguiu manter a exclusividade, porque desde aquela época lá já estava querendo tirar a exclusividade. Entendeu? Na época nem as federações fizeram isso. Aí Santos seguiu o carro, a linha de frente ali e levou o pessoal. Isso está registrado, tem fotos, tem tudo. Aquilo foi uma outra vergonha. Ficaram de madrugada deitado no sofá pra votar. Meu medo, a 733, aconteça isso. Pode acontecer de novo. agora, gente, eu fico assim, não entra na minha mente, pra mim chega a ser surreal. Tipo, a gente tem a Constituição. A gente vai rasgar ela. A Constituição, porque a questão do fim da exclusividade é a precarização. É impactar o mínimo patamar civilizatório. O mínimo patamar civilizatório, a questão da subsistência está consagrada na Constituição. Direito ao trabalho. Como é que vai ficar, gente? Como vai ser o cenário? Então, a coisa é séria. Eu, dentro dessa minha estrada que eu estou no Porto, esse, para mim, é o cenário mais temeroso de todos os tempos. Sem sombra de dúvida. Nunca fiquei tão temeroso. No podcast, nós levamos o relator, o anteprojeto, que é o Celso Pio. Eu vi. Nós explicamos para ele. E eles alegam, o anteprojeto e a PL, eles alegam que vai gerar emprego. E nós mostra que não vai gerar, porque cada acordo coletivo, eles tentam reduzir homens. Quanto vai gerar emprego? Eu vi esse podcast, Celso, o desembargador de São Paulo. Isso. Segundo regional. Que é genro de estivador. O sogro dele era estivador. Eu sei disso, eu vi. As coisas estranhas. Você aqui contou para nós no caso como que foi conseguido, o Porto Rio de Janeiro foi conseguido a multifuncionalidade. E é muito parecido com os outros portos. Foram trabalhadores, principalmente na área da formação, buscando o curso, que não conseguia, o Ogmo alegava a briga relação capital e trabalho, e o trabalhador vinha para o Rio de Janeiro, lá no bairro de Botafogo, atrás da FEMAR, com os vice-almirantes, mostrava tudo aquilo que protocolou no Jogmo, e o vice-almirante falava, o vice-almirante não, o funcionário, nossa, mas a gente não recebeu essa demanda. Por que o Ogmo, em vez de fazer o papel de gestor, ele acaba sendo uma represa das necessidades dos trabalhadores à sua vista? Vamos lá. O meu sentimento é que o Ogmo, na verdade, ele é o gestor, né? A lei prevê que ele é o gestor, está preconizado que ele é o gestor de mão de obra. Mas ele é corporativista, né? O Ogmo, ele acolhe os anseios do patrão. Realmente. Ele acolhe os anseios do patrão. Então, na verdade, por isso que o termo que você usou, esse sentido figurado, de ser a represa, né? Então, ele acolhe os anseios do patrão. E o patrão tem a linguagem neoliberal, né? Aquela minimização de participação do Estado na administração. Então, é linguagem liberal. O Ogmo, ele acompanha a linguagem do patrão, assim, a linguagem do patronato, que é a linguagem liberal, neoliberal. Entendeu? Falar nisso nas caravanas também sou favorável. Uma coisa, hoje nós temos várias mulheres no Porto, então, para fazer a estigma, nós temos na Câmara 91 deputadas federais e 15 senadoras. Quer dizer, se cada base que tem mulher levar suas mulheres para lá e deixarem lá 2, 3 dias só circulando entre os gabinetes das mulheres que são autoridade, a conversa será diferente do que entrar o Simão lá para falar com a senadora e dizer assim, olha, lá no meu Porto tem mulher. Ela vai falar, tem. Agora chegando lá, uma mulher
e conversando, é de mulher para mulher. É algo diferente. Eu acho que não teve na 545, né? Isso. 595. Que era a maioria era homem, eram poucos portos que tinham mulheres. E nós não vimos as mulheres daqueles portos que tinham mulheres no movimento em Brasília. E hoje a gente tem mais em vários portos mais mulheres. Que eu acho que seria interessante quem está na liderança olhar desse lado e passar. Ou você acha isso preocupante? A questão é que em relação às mulheres, que bom que nós quebramos esse tabu, né? As mulheres, as TPAs, né? Que bom. Estão faltando agora ascenderem como líderes sindicais também, as mulheres. Nós precisamos de mulheres também, né? Como representante sindical. Mulheres aí, ó. Bora, a gente tá contando com vocês aí também para ajudar nessa empreitada aí. Essa questão que você provocou aí, eu queria pegar esse teu gancho aí. Eu gostaria de fazer uma provocação. É completamente diferente o parlamentar receber um representante de federação do que receber o representante e aquela massa, aquela caravana lá fora. É diferente. Eu tenho certeza que o impacto é outro. Então, eu defendo de forma incansável, vou provocar, com todo respeito aí, o nosso presidente aí, o Mário Teixeira, né, que nos representa, espero que se estenda, com certeza eles estão assistindo, o Zé Adilson e o Gianeto. Não conheço o Zé Adilson pessoalmente, né, mas de nós pudermos articular, provocar uma caravana para Brasília, lotar aquilo lá, cara, lotar. Fazer até um panelaço, se for o caso. Trazer toda a mídia para lá, toda a imprensa e repercutir mesmo, cara. Repercutir. Eu queria pegar um gancho no que você falou, de vocês todos. O problema é o seguinte, eu estava lá quando o sindicato da Estiva levou um monte de gente para lá, alguns sindicatos levaram. Agora vou contar para você. Teve 2 containers de 40 lá, botamos o container em frente ao Planalto e o trabalhador subiu em cima. Eu estava lá, não me contaram não. O cara me ameaçou, falou, a pancada vai comer. Eu prefiro apanhar do que perder meu mercado de trabalho. Foi o que falaram pro coronel da PM que estava lá. Ney, obrigado por tudo, obrigado por você ter me colocado na comissão de prevenção de acidente de trabalho, que a última vez que ela foi mexida, eu fui um dos caras que mais briguei. E muita coisa, não digo eu, nós conseguimos que ficasse e que não saísse. Eu digo, ser líder é bom, agora lutar e ser guerreiro tem que estar no sangue. Depois desse recanto dele, você hoje está na paritária, correto? Sou membro da comissão paritária. E aí explica pra turma o que faz um membro da comissão paritária. Não, membro da comissão paritária, né, como está preconizado em lei, ele é um... Como é que eu vou dizer para vocês? É um grupo de trabalho, um grupo de pessoas, né, que são, aqui no Rio de Janeiro, são 3 membros que representam a parte laboral e 3 membros da parte patronal, né? O cenário ele é paritário. E nós temos aí, né, em acordos coletivos e na própria lei também, que versa sobre a questão das sanções, das punições por questão de mau comportamento, questão de conduta, tem a questão hoje, né, da assiduidade, compulsoriedade, falta. Então, esses trabalhadores, quando eles se enquadram nesse cenário, né, eles têm o direito à ampla defesa, né, o operador faz uma ocorrência junto ao ógimo, né, o ógimo convoca esse trabalhador para dar o direito à ampla defesa, ele tem um prazo para se defender, ele vai lá, apresenta a defesa por escrito e a comissão paritária, ela acolhe ou não, ela defere ou não a defesa dele, né, e na verdade quem aplica a sanção é o ógimo. A quantidade de dias quem aplica é o ógimo. E muitas vezes alguns trabalhadores, né, eles têm esse sentimento de que a comissão paritária é o sindicato, a comissão paritária não é o sindicato, a comissão paritária ela está prevista lá no artigo 33 da Lei 12.815.
É que se manteve na 1447. Está lá no artigo 33. Então, É uma comissão tripartite, né? isso, Que é isso. para não ter empate. Isso, E são os próprios trabalhadores que julgam a ocorrência, né? São 3 membros do patronal e 3 membros tá. do laboral. Entendeu? Ela é paritária, entendeu? Aí julgam a ocorrência do trabalhador. Sim, a defesa dele. Julga a defesa dele, né? Isso aí. Isso aí. Ei. Não, aqui é o Marquinho, o Marquinho perguntando aqui. Num programa que nós fizemos, o Bola disse que no contra. Eu sei que não é legal fazer comparação entre sindicatos, mas a pergunta que ele está fazendo é a seguinte: pergunta pro Russo aí. Que nem a estiva e a capatazia no Porto Rio de Janeiro. O bloco também tem um diretor rondante para entrar no CAJ ou não? Não, o bloco ele tem um diretor que vai nas operações quando solicitado pelo trabalhador ou pelo próprio operador portuário, né? Para poder sanar qualquer dúvida em relação à operação, à composição de terno, algo que para o trabalhador não esteja previsto em acordo coletivo. O diretor do sindicato do bloco, ele vai até quando convocado pelo trabalhador, ele apresenta lá o acordo coletivo e lá ele faz a análise. E, na verdade, quem está com a realidade, com a verdade, ser o operador portuário ou o trabalhador. Porque ambos têm direitos e deveres, tanto o patrão quanto o empregado. As requisições que não têm trabalho, o presidente entra no circuito para tirar as requisições que saiu depois da hora. Sim, sempre Explica isso pra tem. ele. Por que tirou a requisição depois da hora? Não, na verdade, a operação portuária ela tem as suas peculiaridades, né? Motivo no cenário de força maior, né? De repente, um determinado terno que ia levar 2x de contâneo, e a programação foi feita em cima de 2x de contâneo naquele turno, de repente se mudou, né? A operação ela tem essas peculiaridades, de 2x passar para 10x contâneo, então vai ultrapassar aquele turno, só que não teve tempo hábil para fazer essa requisição, né? Conforme previsto em acordo coletivo de trabalho. Então, geralmente o operador portuário, geralmente não, ele sempre, até quando provocado pelo sindicato, quando de fato acontece, o operador portuário sempre tira após o início do trabalho, 2h30 após o início da operação, ele requisita o terno para complementar. E a questão da ronda por que no sindicato do bloco não tem o rondante? Porque eu carrego comigo, respeito os demais co-irmãos, tá? Mas o que eu aprendi lá atrás, né, foi que o sindicato do bloco, ele tá para ser a representação, não ser paternalista, tá? Eu falei também que eu cobro, por isso que eu vou no porão do navio para poder depois cobrar, por isso que eu atuo para depois cobrar. Não existe paternalismo, existe o que é o sério, o que é o correto, entendeu? Da mesma forma como eu falei anteriormente, nós temos direitos e deveres, o operador também tem. Então, por que não existe ronda no sindicato do bloco? Porque o nosso sentimento é que o sindicato do bloco, ou os sindicatos, são para representar e não para legislar. Eu não posso legislar. Agora, lá no nosso acordo está previsto que o operador portuário ele tem total prerrogativa de substituir o trabalhador. Total prerrogativa. Entendeu? Essa parte aí de você ir pro trabalho, botar a mão na lingada, foi você que criou ou já existia dentro do sindicato? O quê? De tu tá lá na lingada trabalhando? A gente trabalha aqui no Porto do Rio com a piação e carpintaria. Quem faz no Porto do Rio, piação, carpintaria, primeira forração, é o sindicato do bloco. Então, essa questão é minha, é meu DNA. Eu aqui não quero fazer nenhuma crítica, não atacar nenhum determinado dirigente que não vá ou não vá. Eu gosto de ir. Eu gosto porque eu tenho prazer no que eu faço. Não faço somente porque preciso, eu faço por prazer. Eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho. Quero morrer trabalhando, porque eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu amo o meu trabalho. E por isso que eu tô lá atuando, para poder cobrar, também ser cobrado, né? Porque o que acontece? Eu no porão do navio, eu costumo dizer para eles, vocês não precisam vir no sindicato aqui
para passar o anseio de vocês, para reclamar, para cobrar. Vocês vão me ver nos porões, eu tô todo dia lá. Só não deu para ir hoje, que eu tô aqui com vocês hoje. E já cansou de trabalhar a noite toda, de manhã pro fórum, voltar do fórum, sim. ficar no sindicato. Cabe outra reeleição? Ou... Cabe sim. Calma. Minha mulher vai botar pra fora de casa. A vida social acaba. A vida social acaba, Imagino, gente. imagino. É impactante. Porque, não vou generalizar, porque tem situações que chegam a ser até cômicas, né? Às vezes o trabalhador me liga, presidente, eu falei, opa, beleza, bom dia. Pô, presidente, pô, tá cheio de lixo aqui no convés do navio. Falei, pô, cara, tem um pessoal discípulo aí, mas a gente entra, né? A gente absorve, tem lixo, tem aquilo, mas o cara nem procura um operador ainda, mas tudo bem, a gente absorve, a gente faz, né? Eu fui sabendo o meu ofício que eu tinha que fazer. Não pegou enganado, né? Como a gente costuma Sim, dizer. não reclamo. Fui sabendo que nem um criador agradou a todos, né, cara? Fui sabendo. Mas é aquilo, eu tô aberto à crítica, tá? Desde que seja de forma respeitosa, entendeu? A crítica, ela te lapida, cara. A crítica te lapida. E vou te falar, eu sabia muito pouquinho. Eu sabia isso aqui antes de entrar no sindicato. Hoje eu sei um pouquinho mais isso aqui. Muito. Mas eu vou pegar aquela velha máxima. Em time que tá se ganhando, não se mexe. Calma, vamos ver aí. Vamos aguardar. Hoje, o Sindicato do Bloco do Rio de Janeiro tem quantos integrantes? Hoje nós somos 108 trabalhadores. Não, 108 associados e 130 e poucos trabalhadores. Ah, então você tem 20 e Cadastro poucos, não... Cadastro, é isso? Cadastro a gente não estamos ainda não. O cadastro está sendo, de novo, né? Só tem registro de hoje. Só tem registro. A sua leva foi a última leva que passa por pessoas depois de você ainda foi Não, passar registro. Não, minha leva foi a última, Santista. A última? Foi a última, foi a leva do MPT. Isso. Então, o que acontece? É que tem que explicar para os amigos que as levas aqui Tem ganham nome, um nome. Ganham um E nome. nem o nome que aquele grupo deseja. É o que a turma entende. A minha leva foi a leva do apagão. Os últimos que entraram na apagada, a leva do apagão. Eu quero deixar registrado aqui que a minha é o tsunami, a onda da morte. Que vocês veem que esse papo aí de Nazaré Tedesco, que empurrou a mulher da escada lá na novela, isso aí tá errado. E a do Barreto é tiazinha. Tiazinha? É. Pô, E a tua? a minha? Papai me leva. Filhos do seu reitor. Porque entrou muita molecada. Naquela leva entrou muita molecada nova mesmo. Ó. Uns 10 só com 20 anos de idade no registro, que é... Eu tô lá no curso, tem alguns meninos fazendo curso para entrar com 20 anos, a gente fica contente de ver que nós vamos ver pessoas que vão se dedicarem com carinho, atenção e respeito, vão envelhecer, porque nós sabemos que somos trabalhadores portuários. Quem está nessa mesa sabe que envelhecer nessa profissão é uma vitória. É árduo. É uma vitória Nós somos os sequelados. porque nós vamos ter histórias de muito que passaram por nós e que não desceram de volta a escada de Portoló, só subiram. A nossa foi um personagem. Por que Papai Me Leva? Por causa que foi uma filho de chapa de estivador. muito filho de estivador junto. Muito, por isso o papai Ela me sabia leva. que o pai tava de mestre e ia pra parede. Isso, né? E tinha pai, aqui no Rio, eu cansei de ir na parede. Eu fui padre também, fui um cara de ano. Eu já vi o cara estar na parede, que a gente levantava a carteira e fazia fé. O cara levantou a carteira, papai me leva. papai me leva. Eu sei. Não vou te Virou levar até não, porque é apelido. preguiçoso, eu quero ganhar dinheiro, isso Tem é até bobinho. apelido. Virou apelido. Não, papai e também tinha aquela coisa que o pessoal fala, mas você chegava no trabalho, Era uma época de o respeito. mestre já falava pra você. Era uma época Ó, de se respeito. fizer alguma coisa, eu vou falar com o João Simão, não era o João Renato. Aí você entende que Vou falar com o você pai que não é levou. ninguém. O nome falado era o do teu pai. Sim, E sim. se o cara entendesse que teu jeito foi mal educado, quando tu chegasse em casa, teu pai ia te cobrar. Verdade. Eu lembro, tem uma história lá, a coisa mesmo falou aqui do Charles. O pai dele, Nariz de Bruxa, o Charles foi, o cara falou pro filho dele. Ele falou, não, que eu dei educação. Calma, tinha acabado de falar, Charles. Nariz de Bruxa. O Charles é um cara tão educado que eu fiquei sem jeito de falar com ele. Até de dar uma bronca naquele menino. Ele é tão educado que a gente ficou sem graça. E o pai já tava bufando, quando chegar em casa vão matar ele. E ele tava falando uma coisa que o filho... Que
pro pai que o filho no terno dele fez direito e tava agradecendo por ele por ter ensinado o pai o trabalho correto pro filho. Olha como é as coisas. O pai, ó, veio, ó, e teu filho, o pai já falou, puta, ele fez coisa errada, já começou a berrar. Lembra? Foi o Babi contando a história, lembra? Foi o Babi no programa, que é um estivador em Santos, contando a história de um trabalho onde foi dar uma bronca no menino. O menino foi tão educado que ele ficou sem graça e quando foi conversar com o pai, ficou mais com medo da resposta do pai do que... Eu acho que a cobrança às vezes é até maior, porque quando você é filho de um TPA, de um estivador, de um bloqueiro, de um arrumador, e ele carrega a imagem de ser aquele cara trabalhador, correto, então você carrega, né, esse DNA do pai, né, então você tem, acho que aquela cobrança, é mais ou menos o cara que nasceu filho do Zico ou nasceu filho do Pelé, então carrega, né, Eu tive uma o prazer. responsabilidade muito grande, muito Eu tive grande o mesmo. prazer de ter meu pai na estiva e me levar. Eu tive o prazer de trabalhar com meu pai várias vezes. E o Acácio, que é um amigo que eu sempre brigo pra ele vir fazer o programa com a gente e não faz, teve um trabalho que tinha 2 máquinas, eu tô numa máquina na outra, meu pai olhou o porão e o pai falou assim, vai naquele porão. Aí o Acácio tá protegendo o menino, né? Aí ele falou assim, se acontecer algo com ele, eu vou explicar o que pra minha mulher quando eu chegar em casa. Isso. Tinha aquela proteção também pelo outro lado, também tinha a tinha. proteção de te tirar do risco, porque nós sabemos, que nem a frase que eu coloquei, nós somos vitoriosos. Aqui tem pessoas todos com mais de 30 anos no trabalho portuário. Não, trabalho não, só tô com a carteira no bolso. Tá bom, 30 anos com a carteira no bolso, pronto. Mas que nós sabemos quantos que não entraram com a gente pra trabalhar e não saíram. Ou tiveram que se aposentar por uma invalidez devido a um acidente Outros ou planos, uma outros planos. sequela que aconteceu aqui. Então, isso. Então lá no curso eu falo pra molecada. Eu torço pra vocês envelheceram no trabalho. A menina ficou brava. Falei, não, filha, eu torço você te encontrar daqui a 30 anos e tu ainda tá trabalhando como portuária. Porque aí mostra que você conseguiu causar nessa vida. Porque hoje o que é a coisa mais difícil? É o cara iniciar no emprego e terminar naquele emprego. E hoje eu tenho aqui, as 5 pessoas que estão aqui, tem esse entendimento. Tem uma vida, uma geração dentro de um trabalho que hoje, devido à individualidade da liberdade de mercado, onde nós somos números, você é uma peça de reposição, então o giro de trabalhos, de funções são enormes. Mas de profissão, de classe, os portuários acabam sendo o último dos trabalhadores, de fato. Caramba, tu fez até uma sonoplastia aí. O que mais me chateia, me causa repúdio é que durante a pandemia nós não paramos, gente. Verdade, A economia continuou, a máquina continuou. verdade. E agora, cara, essa PL 733, cadê o nosso reconhecimento? Onde é que está o nosso reconhecimento? Não paramos. Eu na pandemia, pela lei 1447? 1447, eu sou multifunção por conta de falta de trabalhador para cumprir as fainas do vigia de bordo. Né? Eu entrei nesse sistema e hoje eu não tenho nem mais direito de exercer a função de vigia. Como assim, nenhum direito? Nenhum direito. Eu saio depois do vigia. Como multifuncional, é isso? É. Eles cumprem a faina. Além de cumprir a faina, depois eles vêm no reboque. Não sei se aqui é reboque. É ou dobrado na tua frente? Não existe. Tá errado, É, tá ele errado. sai ainda, a sobra da sobra sai na nossa frente depois que vem nós, vigias multifuncionais. Mesmo no descanso de 11 horas, Essa é a categoria depois. mesmo no Multifuncional. descanso de 11 horas, enfim. A gente tá questionando o Ogma agora, vamos fazer uma petição. Por que isso? Tem que pagar esses dias que tava na tua vez que tu não trabalhou. E por que isso, né? Se a gente, na época, eles eram todos com mobilidade acima de 60 anos, 60. Eles foram todos afastados. Só ficou, se eu não me engano, 3 anos, Simão. Abaixo. Ficou pouco, aí tiveram que fazer o curso. Em Santos foi só na emergência, porque os sindicatos mesmo um é contra o outro. Eles não entendem. Acho que Eles o não cara entendem que vivia né? vive Não no aceita. Porto, seria interessante a multifuncional. Pena, que é como tu falou. Você agradece ao MP. Hoje eu sou obrigado a descansar às 11 horas e eu critico o MP porque ele foi o gerador disso. Do MPT. Então tu tem os dois lados da moeda, né? Mas No eu vou te final do mesmo falar várias órgão, né? questões. Se tu quiser anotar depois para responder, fica à vontade. O DAS vai para quem, se eu sou estivador? O DAS, você é estivador? Vai pro bloco ou pra estiva?
Na multifuncionalidade, aqui no Isso, Rio, Isso. 50% para cada categoria que ficou Ó, ajustada. uma solução. 50% para cada Que categoria. não se pensaram nisso lá no passado. Para quem Barreto. detém o acordo coletivo e para quem cede a mão de obra multifuncional. Essa era a briga. Um sindicato queria todo, o outro queria dividir. Hoje, na multifunção, eu pago 10% do meu ganho por vigia. Na multifunção. Esse foi um acordo até com o meu antecessor, com os demais líderes sindicais, claro que cada um tinha a sua visão, o seu sentimento. Aí que bom que eles convergiram, né? Entraram em um consenso. E hoje o trabalhador multifuncional, 50% da arrecadação vai para o sindicato que detém o acordo coletivo e 50% vai para o sindicato que cedeu a mão de obra multifuncional. Outra questão. Eu sou vigia multifunção. Você é vigia de carreira, de classe. O agulhado sou eu. Quem é que vai pro trabalho? Explica para ele. Explica para mim o que é agulhado. É o da vez. O da vez. O da vez. O da vez sou eu que sou O que tá intimando. Eu sou o primeiro da vez. Aham. E você é o de classe. Você é o do bloco. Quem vai no trabalho, eu ou você? Primeiro sempre vai o dono do trabalho, que tem atividade no acordo. Eu vou na sobra do Você trabalho. é multifuncional, você é meu suplente, você é mão de obra questão que não suplementar. discutiram. Peraí, não, a questão não é essa. Você tem um horário de escalação, correto? Então Sim. abriu, vamos dizer, Tu tem que 5 horas cumprir da ela. tarde, abre a tua escalação, 5h20 fecha ela. Uhum. O que sobrar é dela, eu como multifuncional, tá aberto, eu coloco, correto? Correto. Isso. Agora a pergunta é a seguinte, o teu pessoal de bloco, 5h25, aqueles que não entraram no sistema, eles podem concorrer às vagas como multifuncional? Podem. Está ajustado. Isso foi ajustado. Eles podem. Uau, o nosso não foi definido isso lá. Foi ajustado. Quer dizer, o cara que rejeitou aquela vaga, ele pode voltar depois. Não. Não. O Lá, cara não presta pode entrar no atenção. sistema, né? No teu. Não, por exemplo. Ele rejeitou a vaga. Vamos lá, aqui abre a oferta às 4 horas da tarde, agora 16 horas. E fecha às 16h30. Tipo, eu escolhi um trabalho e fiquei naquela eminência, de repente, do Simão não ir. Aí eu fico no aguardo. Só que faltando segundos, o Simão vai e me derruba. Eu Sim. só fiz fé naquela vaga. Entendeu? O Simão, ele conseguiu êxito, ele conseguiu avançar e eu fiquei desempregado. Então, até como uma forma de eu poder levar alguma coisa para casa na questão da subsistência, abre-se uma reoferta, participa ele multifuncional, Ajustado isso. tá ajustado, e eu, mas só que Entendeu? eu sempre vou prevalecer em relação a ele. Mas só na tua categoria. Na minha categoria. Nas outras categorias Não, você é nas o outras segundo não. plano. Agora, se eu disputar com ele na estiva, existe uma ordem cronológica de matrículas em que, se ele for o primeiro, se ele estiver em 90, o ponteiro, e ele for 91, eu sou bloco, ele é vigia, tá em 90, ele é 91, eu sou 92, ele que vai. Ah, aqui o agulhado é ponteiro. Ponteiro. Cada porto uma linguagem, mas é uma coisa. região. É um obre... Por isso que tem pessoas que adoram o podcast NTP e odeiam, porque a gente sempre tá mostrando a informação. Eu não sei se eu É vou pras poder mostrar línguas isso poder aqui viver. depois. E aí, Cícero, faça a sua pergunta aí, Cícero. Só um minuto. Eu não sei se eu vou poder mostrar isso aqui depois, ó. Aqui é a escala do vigia. Lá na nossa é diferente. Tudo que tá verdinho foi dentro do horário. Uhum. Esse aqui, não interessou pra ele essa vaga. Uhum. Ele é vigia. Ele é vigia. Ele se empregou depois do horário porque tá em vermelho, tá vendo? Entendi. Entendeu? É igual aqui. Ele rejeitou lá e veio pelo... Nós chamamos de reboque. Depois do horário, É né? reoferta. O nome é reoferta. É a mesma coisa. reoferta. Né? Reoferta. Cícero. Pode chama de Santista, que eu gosto mais ainda. Cícero Matias. Isso aí. Barros, né? Eu queria perguntar ao meu presidente, fazer uma provocação. Sempre tá me provocando. Que isso não sai do dia para noite. Eu vou te fazer duas provocações. Primeira, Aí ele responde e depois faz a segunda. Pronto. tá bom. Como é que está o andamento da nossa aposentadoria especial? As análises já foi feita, já tá pago. Eu sei que o dinheiro já foi, pagou quem tinha que fazer. Isso daí não é, mas você já conseguiu dar andamento no processo, fazer análise, que é complicado. O cais do Porto do Rio é complicado para a pessoa entrar. Vamos lá. Hoje quem está a cargo disso é o nosso secretário, né?
que é o Levi. no caso. Isso. Então, a gente está viabilizando aí a renovação junto à autoridade portuária do acesso, do QR Code, para a gente poder avançar aí na questão das últimas medições, entendeu? Para a gente poder materializar o nosso laudo e, consequentemente, a tão sonhada aposentadoria especial. A segunda pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: talvez a oposição, situação não gosta, mas eu vou ter que falar e para você ouvir. O problema é o seguinte: o sindicato não dizer não faz social. O sindicato faz sim. Agora, eu acho que o único problema, na minha opinião particular sua, é que você não faz propaganda, você não faz comercial, você faz social. Eu vou denunciar aqui e falar alto mesmo. Não quero nem saber se ele vai gostar, quem não vai gostar. O companheiro que teve doente, não vou dizer o nome, precisou de 700 fraldas. O sindicato pancou as 700 fraldas e levou para casa dele. Mais 2 companheiros precisaram de remédio. O sindicato, eu estou falando que eu estava lá, pegou o remédio, comprou e levou. E um outro companheiro que não vale nada, não vou citar o nome, que é feio, chegou lá no sindicato, falou com o Edmilson, não foi nem com ele. Ô Edmilson, pô, só que acontece, Edmilson. Não tô aguentando não, tô falando a verdade. Pô, Edmilson. Genildo é o nosso financeiro, é o tesoureiro. Edmilson, Pô, a minha família tá com fome, eu tô desesperado. Eu estava lá, eu sou testemunho ocular. O Edmilson falou, você aguarda aí, que eu vou buscar uma cesta básica pra você. O cara andou a cidade inteira pra arrumar uma cesta básica completa. Pegou. Adivinha o que ele fez? Negociou vender a cesta básica. Tem um favor e o contra. Não estou citando nome de ninguém, não tem nome. Mas tem os favor e o contra. Quem bate no sindicato para pedir alguma coisa, sendo sério, os companheiros que estão internados, a diretoria vai visitar, a diretoria apoia, mas ele só tem um problema. Quem gosta de mídia, não tem mídia. Eu vou ser bem sucinto para a gente poder avançar. A questão do social, eu tenho um sentimento. Tipo, o sindicato sempre, a gente dá aquela ajuda financeira e a ajuda alimentar, né? Verdade. Então, o que acontece? É o meu sentimento. Quando você ajuda uma pessoa, o teu sentimento é o quê? É de solidariedade. E a partir do momento em que você ajuda e divulga, para mim é você querendo se autopromover em cima da necessidade, da vulnerabilidade de alguém. Então a gente ajuda, mas não divulga, não fala, já foi até provocado e banquei que não ia participar quanto o sindicato deu para ajudou. Isso eu não faço. Só enquanto eu estiver lá, isso vai ficar no anonimato. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você tem intenção de abrir concurso público numa negociata junto ao Ogmo? Ou que a quantidade de trabalhador que está hoje supre as requisições? Está falando sobre cadastrado. Não, estou ciente. O que acontece? Não sei se vocês se recordam, no início do nosso podcast, eu expus aqui a vocês que o melhor dos mundos para você dirimir um conflito é o diálogo. Eu estou dialogando. Eu estou dialogando com o operador portuário e... Na verdade, eu estava dialogando com o operador portuário. Mas não sei porquê, existe uma resistência por causa do operador portuário para abertura de cadastro no Ogmo. Para mim, o meu sentimento é que o operador ele tem a plena certeza de que a categoria do bloco será extinta, né? Ou migrará para a capatazia, para o arrumador, ou para estiva, então ele resiste à abertura de cadastro. Hoje o cenário, vou falar aqui que eu vou falar porque eu estava aguardando por enquanto as 7 chaves, mas eu vou dar publicidade. Hoje já existe uma denúncia, né? Já existe uma denúncia e... A nível que? Ministério Público? Ministério Público do Trabalho, né? É tanto procurador, gente, eu conheço que eu até esqueci o nome. Acho que é uma procuradora. É uma procuradora. E ela já provocou o sindicato patronal. Por que até o presente momento não iniciaram as tratativas para abertura de cadastrados para a categoria bloquista? Então a gente tem um prazo aí de 20 dias ou 30 dias, eu não me recordo.
para o operador portuário, para o patronato responder. Parece que o diálogo já se esgotou. Mas no cálculo do sindicato, qual que seria o número? Pelo Se fosse menos- sair da manhã, qual seria o número? A gente não está conseguindo atender todas as requisições por conta pô, nós éramos, na época, nós éramos 1.600 homens. Não, 1.200 da extinta DTM. Extinta DTM. Obrigado pela Mais 400 estagiários, que é o estagiário novo que acabou de chegar. E hoje nós somos 132, 108 associados. Costumo sempre me referir aos associados. O restante é aposentado retornado ou não? Não, é que não paga, que está no operador portuário que não quer pagar, Vinculado. é vinculado. E então o que acontece? Embora com a nossa chegada ao sindicato, nós conseguimos aí trazer quase 70% do que não pagava, do que não contribuiu. Nossa. 70%, nós fizemos o cálculo lá. Então, eu acho que o diálogo não tem mais. Nós não conseguimos dialogar mais com o operador portuário, ele resiste à abertura. E nós estamos aí aguardando agora o trâmite junto ao MPT e a gente... Vai. Tô aqui, fazia parte do sindicato, quer representar. Qual o Vai ser- número? Que nós quer saber o número. 50, número. 100, 200. De vagas? É. 100 vagas. 100 vagas. 100 O vagas. cálculo de vocês mata as vacâncias. 100 já vagas, porque a minha ideia também é dar uma brecha pro multifuncional também. Sabe o que me chama a atenção aqui? Desde a vez que começou a vir aqui pro Rio, os sindicatos, ou então até a própria CPATP, vocês estão ali provocando o Ministério Público. Tudo que vocês, Ministério Público. Diferente de base, até a nossa, tem medo do Ministério Público. Eles não provocam. Sabe que tá errado lá, a CPATP tá errada. É um desabafo, né? Mas tem medo. E aqui não, vocês estão ali, ó. Por isso que vocês conseguem as coisas, porque vocês provocam o Ministério Te agradeço, te agradeço. Público. E lá nós não provoca. Eu- Quem tá na frente não provoca. Entendeu? Prefere ficar conversando, prefere receber o não do operador, sabendo que o trabalho tá errado, do que provocar o Ministério Público. Ou não já tem, vamos em busca da humilhação. Entendeu? É. Aí tu liga pro cara, geralmente. Fica quieto. Mudar. E o nosso presidente, em exercício, quando as coisas estão começando a ficar ao contrário do correto ou ao inverso, ele vai dentro da comissão de prevenção e assistência do trabalho. Fala, escreve, diz e nunca... Eu fico cuidando dele de longe. Às vezes eu estou junto também, mas eu não estou. Eu fico olhando ele. Ele não vem sem um papel na mão ou ele não vem sem o HD dele aberto nas leis e nas normas. Tá de parabéns. Eu te agradeço Você não pelas joga a palavras. palavra no ar. Eu vou ter uma Você briga joga agora com o Ogmo, né? Palavra fixa. Eu vou, Palavra ter fechada. uma briga com o Ogmo agora, porque eu provoquei agora, na verdade, a nossa discussão agora, vou ser bem sucinto aqui, é elencar para a próxima reunião da CPATP a confecção do óculos de grau para o trabalhador. Isso é responsabilidade do Ogmo. A gente vai brigar. Mas lá já tem. Não, aqui eu vou botar. É porque, na verdade, é uma demanda tão grande, né? Porque retorna a conquista de um mercado de trabalho desde 2006, acordo coletivo que estava aí travado desde 2018, 2019, que nós conseguimos ajustar em 2022 por conta de um dissídio coletivo de natureza econômica. E agora eu estou entrando na CPATP, estou entrando na Comissão de Prevenção de Acidentes agora. Tá eliminando, Você tá eliminando os, né? Né? Ele Os vai- pingos no i. Você tá vendo, né? A NTP e você é tudo a ver. Esse podcast, se você tem a informação, não é Lério, vem cá comigo que eu também quero. Tá vendo? Agora você entende porque tem Porto que tem e Porto que não tem. Infelizmente, o nosso horário está estourando. Então, Alexandre, suas considerações finais. Tomou a mediação pra tu. Positivo. É o relógio que manda. Acabou antes do. Cara, eu costumo dizer, eu vou falar novamente, e eu sempre vou falar. Eu costumo aprender quando eu sento aqui. O sentimento é recíproco. Eu não venho aqui mediar, não venho aqui apresentar. Eu não sou âncora, eu não sou jornalista. Eu venho aqui. A pretensão não era essa, né, Barreto? Lembra quando a gente criou o podcast? Era divulgar uma marca, a NTP. E hoje eu sento aqui, toda vez que eu sento aqui nessa bancada, eu aprendo. Seja ela aqui no Rio de Janeiro, seja ela lá em Santos, São Paulo, seja ela quando é via Skype, né, online,
com outro porto, com outro estado. E hoje Outro eu aprendi, país. outro país, e hoje eu aprendi de novo. Obrigado, Emerson. Russo, obrigado por você vir aqui e passar a tua experiência, tudo que tu aprendeu aí no Porto nesses anos todos aí. Cícero Mateado, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer ao nosso presidente, gostaria de agradecer aos nossos fundadores que, quando eu estive doente, a categoria naquela época, não sei se hoje em dia acontece isso, não falava com o presidente, não fazia nada, vinha direto, a categoria se ajuda. Agradeço ao Carlinho, agradeço o Sofá, agradeço o Aloísio e agradeço ao Max, sabe? Porque faz parte do meu passado. Eu nunca comi tão bem quando estava doente que nem eu comendo, trabalhando ou comprando. Então só tenho uma coisa para dizer. Vida longa a você e continue assim. É que nem o cara falou pra tu, que você falou aí, eu vou repetir. Bota a cara, não se acanha não. Ninguém precisa gostar de você. Você precisa fazer um bom trabalho, você precisa cuidar da categoria, sabe? O sonho não vira realidade. Tem que viver a realidade, que o sonho a gente acorda de manhã cedo. Marcelo Barreto, suas considerações finais. Quando nós começamos esse podcast, foi até foi candidato a prefeito de Santos, ele chamou por se divulgar a marca de vocês. Aí eles falaram, o presidente falou assim, pô, mas eu tenho que contratar um outro. Não, é vocês. Vocês têm que falar linguagem. Mas já tem programa que já faz para portuário. Não. Faz para o empresário. Eles falam a língua deles. Agora vocês vão fazer diferente. Vai falar para o trabalhador. Mesmo se vocês falando errado, gaguejando, era pro trabalhador. É isso aí. E aí nós começamos e fomos embora. Entendeu? Quero agradecer aí o pessoal aí da Zelo, nossos apoiadores aí, 9,90, nível Brasil, já temos sócios que já tem lá na Bahia, Candeias, Salvador, Itajaí, São Sebastião, Rio Grande, tem lá o nosso plano funeral e cremação. O nosso apoiador aí também, o Vasco aí, da Voz do Porto, edição de maio e junho. A Blumed vai aparecer aí, que é o plano de saúde regional lá, os portuários também tem, que é plano de saúde, já incluído já o dentário. Acima de 59 anos até 99, 703, hein? Só na NTP vai encontrar esse plano aí, tá? Quero agradecer o pessoal do bloco, a categoria do bloco, o presidente do bloco aí. Qualquer novidade, quiser participar de novo, entre em contato que nós... E outra, hoje eu tô ouvindo o segundo presidente. O primeiro presidente que quer ir para Brasília e fazer manifestação é o Moisés. Batendo de frente lá com a federação, que quer ir lá para Brasília. E hoje eu tô ouvindo de você também, você tá querendo arrumar um bonde para ir para Brasília. Eu comungo. É isso aí. Emerson da Silva Fortunado, querido Russo, suas considerações finais. Bem, eu queria deixar registrado aqui os meus agradecimentos a vocês. Parabéns pelo trabalho. Sempre que eu posso, eu vejo, né? Já vai no automático, já curto vocês. Como que tu tá lá na rede social? Oi? Na rede social, nas minhas redes é Emerson Fortuna. Na rede social. Ele tava agora há pouco assistindo. Eu tava assistindo Bola. Só que de repente eu tive que entrar numa reunião rapidinha e não deu pra me assistir, mas eu vou assistir com certeza em casa do meu companheiro Bola, né, que tá fazendo também um excelente trabalho à frente do arrumador. Reiterando aqui, registrar meus agradecimentos a vocês, tá bom? Em nome de toda a categoria. Nós que agradecemos. Parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado pelo convite. Continue assim, sendo a voz do trabalhador, a extensão de voz do trabalhador. Tá bom? E é isso aí. Continue. O trabalho é árduo. O início é assim. Os ataques vêm, mas tem uma passagem de um historiador pensador, que é o Leandro Carnal. Você já teve oportunidade de ler alguma coisa dele? Já leu, Simão? E principalmente para quem é gestor, né? Que o ataque ele é como veneno, que só tem efeito quando digerido. Então, os ataques, né? As críticas que não são construtivas, que não são respeitosas, não vale a pena digerir. É isso aí. Obrigado, um abraço a todos. Deixa eu só fazer uma reconsideração.
Agradecer o Cícero Matias também, que tá com a gente aqui o dia inteiro. Não dormiu. É o nosso delegado aqui. Não do Rio de dormiu? Janeiro. É o nosso delegado Porque tinha aqui. biscoito. Dormiu. A gente Dormiu? acordou. Tem uma técnica aqui embaixo aqui, que a gente acorda ele, né, Simão? Chama-se chute. Mas como ele vai de presente de mesa, ele não é bobo, ele senta do meu lado. Vou pisar, então. Então, eu agradecer, número 1 do bloco, Número 1. fundador, Agradeço a e ele. tu veio engrandecer mais essa mesa aqui, junto com o presidente do bloco. Agradeço. Você veio trazer a sua experiência de vida. Apesar de tu ter saído corrido de lá, mas corrido? a- Não mas mete essa essa, não, né? mas Não mete essa, não. Tô começando mas a tu acreditar, hein? pra nós você é santista ainda. Começou com o Brasil. Obrigado, falando. Cícero, um abraço. Valeu. Um abraço. Sem palavras, né? Ô, presidente. Tudo obrigado. tudo aquilo que acontece, que os meninos tinham sonhado e chamaram eu para participar, hoje eu faço um programa com o Emerson, um sonhador. Então vou fechar com a seguinte frase: quando uma pessoa desperta para um sonho e sobre ele lança toda a força de sua alma, todo o universo conspira a seu favor. Então, muito obrigado e até o próximo programa.